Solicito, senhor secretário, a chamada dos senhores vereadores. Abraão Isaac Miranda Cavalcante. Presente. Agilson Flauzino da Silva. Presente. Guilherme César Dutra. Presente. Jaci da Silva. Presente. Jaime Vieira Bueno. Presente. Joaquim Rafael Neto. Presente. José Joaquim Soares. Presente. Patrick Pelai Flávio. Presente. Walter Pérez Martins, presente. É número legal, senhor presidente. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 22ª sessão ordinária da 29ª reunião anual realizada em 2 de julho de 2018. Convido os senhores vereadores e o público presente a nos colocarmos em pé para ouvirmos a leitura de um texto bíblico que será proferido pelo vereador Walter Fernandes Martins. Salmos 112, 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Neste momento, coloco em discussão a ata da sessão anterior, para que possa sofrer emendas ou retificações. Não havendo discussão, a mesma está aprovada. Informa ao público presente que, por força regimental, os cidadãos que estiverem no plenário assistindo à sessão não podem se manifestar de forma desrespeitosa em apoio ou desaprovação ao que passa no plenário, ou seja, não podem aplaudir e nem vaiar. Artigo 23, inciso 8º. Solicita ao senhor secretário a leitura das matérias constantes do expediente. Mensagem 053-2018, recebido do chefe do Poder Executivo, pensando no projeto de lei número 060/15/2018, que altera o artigo 1º e revoga os incisos 1 e 4º da Lei 2.351 de 2015. Requerimento 066/2018, de autoria dos vereadores Agilson Flauzino da Silva, Abraão Isaac Miranda Cavalcante e Joaquim Rafael Neto. Requerem que o meu expediente ao senhor prefeito para que o mesmo determine o setor competente que preste as seguintes informações em relação à entrada efetiva em vigor das leis número 2.520 de 2018 e lei número 2538 de 2018, lei número 2539 de 2018 e lei 2567 de 2018 já foram sancionadas e até o presente momento não foram aplicadas. Se há alguma previsão de aplicabilidade das referidas leis. Requerimento número 067 de 2018, de autoria dos vereadores Gilson Flauzino da Silva, Isaac Miranda Cavalcante e Joaquim Rafael Neto. Requerem, se encaminhe expediente ao senhor prefeito, para que o mesmo determine o setor competente que preste as seguintes informações. Solicitamos cópias das notas fiscais com empenhos dos últimos 3 meses referentes aos gastos com combustíveis para a frota municipal. Requerimento 068/2018, de autoria dos vereadores Agilson Flauzino da Silva, Abraão Isaac Miranda Cavalcante e Joaquim Rafael Neto. Requerem encaminhe expediente ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações sobre os débitos e parcelamentos de dívidas que o município mantém. Credor, valor atual da dívida, valor mensal da parcela, quantidade de parcelas e origem da dívida. Indicação 124/2018, de autoria do vereador José Joaquim Soares. Requer que seja emitido expediente ao senhor prefeito para que este, juntamente com vossa assessoria jurídica, estude a possibilidade de elaborar um projeto de lei nos mesmos moldes que o Poder Executivo remeteu ao Legislativo Municipal, dispondo sobre autoriza o Poder Executivo do município de Goiânia a celebrar convênio com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiânia. Indicação número 125/2018, de autoria dos vereadores Patrick Pelai Flávio, Abraão Isaac Miranda Cavalcante, Agilson Flauzino da Silva, Joaquim Rafael Neto e Walter Pérez Martins. Indicação requerendo, está meio, tudo bem, vamos lá. Requerem, após ouvido o soberano plenário, ser remetido expediente ao senhor prefeito para que determine o setor ou órgão competente, em especial o departamento jurídico, a realização de estudos visando a elaboração de um projeto de lei dispondo sobre a isenção da cobrança da alíquota diferenciada do pagamento de IPTU e de taxa para concurso público municipal à pessoa com necessidades especiais e ao doente crônico.
Finalmente, a indicação número 126, 2018, de autoria do vereador Guilherme César Dutra, solicita que o expediente ao senhor prefeito para que o mesmo determine o setor competente a execução dos serviços de regularização dos números residenciais dos imóveis realizados na Avenida Cascavel e Avenida Pérola, nas margens do Arroio Schmidt. É o que consta, senhor presidente. Indaga o senhor secretário se há oradores inscritos para a lista própria do expediente. Para o expediente consta, a princípio, apenas 2 inscrições, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gilson Clausino. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhoras e senhores presentes no plenário e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Quero saudar também aqui o nosso amigo Lorival, presidente da Associação de Moradores do bairro Jardim Tropical. Senhor presidente e nobres colegas, nessa noite nós estamos apresentando alguns requerimentos aqui endereçados ao prefeito, e o 066-2018 ele diz, solicita exatamente informações por parte do executivo, porque nós temos desde o início dessa legislatura algumas leis que foram aprovadas aqui na Câmara, foram sancionadas pelo prefeito, e até o presente momento nós não vimos nenhuma delas realmente entrar em vigência e serem levadas a termo. Então nós gostaríamos que o chefe do executivo nos informasse se essas leis entrarão mesmo em vigência, se não, qual a dificuldade que se está tendo para que isto ocorra, e se realmente for impossível para que as leis aprovadas e sancionadas se tornem realidades, talvez seja melhor revogá-las, porque, assim como o nobre companheiro tenente falou na sessão passada, nós temos que tomar bastante cuidado para que leis aqui apresentadas e aprovadas não fiquem apenas no papel e não surtam os efeitos desejados. O requerimento 067, nós estamos requerendo aqui do Executivo informações, cópia das notas fiscais, dos empenhos, referente aos gastos com combustíveis para a frota municipal dos últimos 3 meses. É uma de nossas tarefas aqui também, como vereadores, fiscalizar e acompanhar a aplicação dos recursos públicos. E nós temos necessidade de obter essas informações para um estudo que nós estamos fazendo e com certeza vamos apresentá-lo aqui quando conseguimos concluí-lo. E o requerimento 068, nós estamos solicitando também informações do Executivo em relação às dívidas que o município possui atualmente, quem são os credores, qual o valor atual desta dívida, o valor mensal da parcela que é pago, a quantidade de parcelas que essas dívidas foram negociadas ou feitas e a origem de cada uma dessas dívidas. Estas informações também são necessárias e farão parte também desse mesmo estudo que nós estamos fazendo e iremos apresentá-los não só aqui aos nobres colegas vereadores, mas pretendemos apresentar também ao chefe do Executivo e à população goiarense que tenha interesse. Era só, senhor presidente e nobres colegas. Obrigado. Com a palavra, o vereador Guilherme César Dutra.
Cumprimento o senhor presidente, os nobres vereadores. Também vou cumprimentar nessa noite a professora Eliane, que está presente aqui com os alunos do CEBEJA. Sejam todos bem-vindos. Cumprimento a imprensa, hoje na pessoa do Rubinho. E cumprimentando o Lorival, cumprimento os demais presentes. Lorival, que é presidente lá da Associação de Moradores do Jardim Tropical. Fiz a indicação de número 126 deste ano de 2018, na qual peço ao setor competente da Prefeitura a execução de serviços de regularização dos números residenciais dos imóveis localizados na Avenida Cascavel e Pérola, nas margens do Arroio Schmidt. Já outros vereadores em outras gestões fizeram a mesma indicação. Isso é um problema antigo e a gente pede que a Prefeitura faça a realização desse serviço, porque muita gente vai entregar correspondência, o pessoal das igrejas, do comércio, até mesmo o correio que volta e meia trocam os carteiros, e às vezes acabam não entregando a correspondência por não achar o endereço, porque lá os números são todos bagunçados. O pessoal colocou o número que queria na época, e a situação lá é meio complicada na hora de se entregar as correspondências. Então a gente pede que a Prefeitura olhe com carinho essa nossa indicação, faça uma verificação no local e faça a correção desses números. Também agora com a regularização fundiária, que a Prefeitura vai estar fazendo através da Caixa, eu peço que também olhe para esse pessoal que está lá nessa situação, de que muitas vezes acaba não recebendo correspondência por falta de uma regularização na numeração, que seja a numeração na sequência. Recebi aqui do secretário de Viação e Obras uma indicação feita por mim e por Jaime Bueno há 15 dias atrás, pedindo para que fosse arrumado lá o leito carroçável na rua Pará do Jaracatiá. Ele informou que já foi realizado o serviço. Então, o Jaracatiá na rua Pará, o serviço já está feito, o pessoal já não tem mais aquele problema para passar com seus carros ou mesmo estacionar no local devido a um buraco muito grande que tinha perto da escola. Então, esse problema já foi resolvido. Também fiz uma indicação na semana passada a respeito da colocação de tampas e grades de proteção em diversos bueiros de nossa cidade. Citei lá no Jardim Curitiba a Rua Tupi, Rua Maringá, entre as ruas Apucarana e a do Café, e no Jardim Primavera, no início das ruas João de Oliveira Dia e Paulo Cata. Essa semana o pessoal esteve no local, fizeram a regularização do serviço, inclusive lá no Jardim Curitiba já tinha sido feita indicações anteriormente o Abraão e também a José Soares, e através de nós três a Prefeitura foi lá e resolveu essa situação lá dos moradores do Jardim Curitiba. Seria só, senhor presidente, agradeço a atenção de todos e volto na explicação pessoal se for necessário. Convoco o senhor vice-presidente que assuma esta cadeira para que eu possa defender minhas indicações. Com a palavra, o vereador Patrick Peloy. Cumprimento, senhor presidente, cumprimento aos nobres pares, a toda a imprensa escrita, falada, virtual, aos alunos do CEBEJA aqui presente, Lorival, a todos uma boa noite. Hoje estou apresentando, senhores vereadores, mais um pedido, estou reiterando, na verdade, um pedido que fiz aqui no começo do ano, que já fazem praticamente 4 anos que eu venho batendo nessa tecla, pedindo, mas até agora ainda não fomos atendidos, que é a indicação número 125, que é direcionado ao senhor prefeito municipal para que estude com o órgão competente, em especial ao jurídico da prefeitura, visando a elaboração de um projeto de lei que isenta ou cobre uma taxa diferenciada para portadores de doenças crônicas, como câncer, entre outras. Eu já fui procurado por várias pessoas que tenham esse tipo de doença. Sabemos o quanto é caro para se tratar uma doença dessa com medicamentos, e essas pessoas sofrem muito já com a doença e vieram nos procurar para apresentar esse pedido. Desde 2015 eu apresentei o projeto, 2016, 2017, e agora venho mais 2018 fazendo mais uma vez esse pedido. Infelizmente não depende desta casa, porque como se trata de recurso financeiro, é uma renúncia de receita, depende
exclusivamente da Prefeitura. Então nós podemos aqui fazer o pedido como forma de sugestão e o prefeito tem que acatar e elaborar um projeto e mandar para essa Casa de Leis aprovar. Então a gente pede para que o senhor prefeito analise mais uma vez com carinho. Sabemos que às vezes isentar, às vezes pode ficar difícil para a Prefeitura, mas pelo menos um valor diferenciado, a gente gostaria que a Prefeitura pudesse analisar. Tendo vista que, como eu já disse aqui, as pessoas gastam muito com os medicamentos, que são caríssimos, então a gente vem pedindo aí mais uma vez para que se estude a viabilidade desse projeto. Então, essa é a indicação na noite de hoje, com o apoio dos nobres pares, espero o apoio de todos e espero também a sensibilidade do senhor prefeito. Uma boa noite a todos. Devolvo o cargo ao presidente da Casa. Indago aos senhores vereadores se há interesse em discutir as matérias apresentadas. Não havendo discussão, as mesmas estão aprovadas e as medidas de encaminhamento serão tomadas. Indago ao senhor secretário se constam matérias para a ordem do dia. Consta, senhor presidente. Teremos o seguinte: teremos em discussão, votação única e redação final de autoria do chefe do Poder Executivo, projeto de lei número 056/15/2018, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências. Teremos em discussão, votação única e redação final de autoria do chefe do Poder Executivo, projeto de lei número 059/15/2018, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências. Teremos em segunda discussão, votação e redação final de autoria do chefe do Poder Executivo, projeto de lei número 052/15/2018, que autoriza o Poder Executivo do município de Iguerê a celebrar convênio com a Universidade Estadual de Maringá, UEM e da outras providências. Teremos em discussão e votação única de autoria dos vereadores Agilson Clausino da Silva, Abrão Isaac, Miranda Cavalcante e Joaquim Neto, emenda modificativa supressiva no 01/2018, apresentada ao projeto 054/15/2018. Teremos em segunda discussão, votação e redação final de autoria do chefe do Poder Executivo, projeto de lei número 054/15/2018, que dispõe sobre o serviço de transporte especial escolar do município de Iguerê, Paraná. Teremos em primeira discussão e votação de autoria do chefe do Poder Executivo, projeto de lei número 055/15/2018, que autoriza o Poder Executivo a realizar doação de imóvel à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Anópolis. E finalmente teremos em primeira discussão e votação de autoria do vereador José Joaquim Soares, projeto de lei 057/15/2018, que institui o calendário oficial de eventos e datas comemorativas no município de Iguerê, Estado do Paraná. Será isso, senhor presidente. Procedida a leitura das matérias constantes na ordem do dia, submeto à discussão plenária o projeto de lei número 056/15/2018. A palavra está com o secretário. Trata-se de uma abertura de crédito, cujo valor é R$ 127.352,35. E esse dinheiro seria para quê? Tem como finalidade a manutenção do Departamento de Educação, Ensino Fundamental e também Centros de Educação Infantil. É uma verba que vem através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, portanto, uma verba federal. Seria isso. A palavra continua livre. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste ficando em pé. Projeto de lei número 056/15/2018, aprovado em discussão, votação única e redação final por unanimidade dos vereadores presentes. Em discussão, o projeto de lei número 059/15/2018. A palavra está com o secretário. Também abertura de crédito, cujo valor é R$ 175 mil. Objetivo: aquisição de uma mini carregadeira sobre rodas. É uma verba que vem através de um convênio com a SEDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Deste valor de 175 mil, 55 mil é proveniente de contrapartida da Prefeitura, recursos esse vindo do nosso orçamento através de um remanejamento do orçamento. Seria isso. A palavra continua livre. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste ficando em pé.
Projeto de lei número 059/15/2018, aprovado em discussão, votação única e redação final por unanimidade dos vereadores presentes. Em segunda discussão, o projeto de lei número 052/15/2018. A palavra está com o secretário. É um projeto que nós aprovamos, estamos autorizando o Poder Executivo a celebrar convênio com a Universidade Estadual de Maringá. Discutimos a exaustão na semana passada, mas reforçando com a aprovação desse convênio, fica afirmado com o município e será desenvolvido ações conjuntas com a instituição, com a UEM, dentre elas auxiliar na manutenção e conservação das vias internas de acesso do campus, fazer a roçada e limpeza de espaços e terrenos ainda não utilizados para edificação. Seria isso. A palavra continua livre. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste ficando em pé. Projeto de lei número 052/15/2018, aprovado em segunda discussão, votação e redação final por unanimidade dos vereadores presentes. Em discussão, a emenda modificativa supressiva número 001/2018, apresentada ao projeto de lei número 054/15/2018. A palavra está com o secretário. Eu passo de pronto para o autor na emenda, o vereador Agilson. Senhor presidente, nobres companheiros vereadores, na segunda-feira passada, quando da primeira votação desse projeto, infelizmente, na semana anterior nós não estivemos aqui em Goiorê por alguns dias e não tivemos tempo hábil para fazer essa leitura bastante minuciosa, o que fizemos no decorrer da semana. E, na verdade, estas emendas que nós apresentaremos aqui em conjunto com o Abraão e o Joaquim, elas visam basicamente dar uma seguridade jurídica um pouco maior a essa questão do transporte escolar, haja visto que a maioria dos contratantes desses serviços são pessoas físicas e, desta forma, nós vamos justificar aqui aos colegas o porquê que entendemos e estamos apresentando essas emendas. Levando-se em conta a prestação dos serviços que o presente projeto visa regular, entendemos que, o ponto de vista de uma maior seguridade jurídica, as licenças, bem como os serviços tratados nesse projeto, sejam de exclusividade para pessoas jurídicas. Diante da facilidade, da economia e da seguridade social para os próprios prestadores de serviços, nada impede que referidos prestadores de serviços utilizem do MEI, que é uma modalidade que o governo federal instituiu para que pessoas que prestem serviços e tenham um faturamento mensal de até R$6.000 mês possam exercer atividade como pessoa jurídica, que eu acho que se encaixa nesta situação. Não necessitando e nem justificando assim a necessidade de obterem alvarás de licença como pessoa física. Inclusive, eu tenho certeza que no próprio sistema de controles internos do Departamento de Tributação da Prefeitura, existe até uma certa dificuldade em ficar cadastrando pessoas físicas para obterem alvarás de licença com CPF. Essa modalidade do MEI, como eu disse anteriormente, ela garante, inclusive, com a contribuição a uma taxa de um valor pequeno, para que os microempresários individuais, eles façam essas contribuições que servirão, inclusive, para as suas futuras aposentadorias e também servem para
contribuição como impostos municipais e também o federal e estadual, se for devido sobre os serviços prestados. Então, no artigo 1º, aliás, a primeira modificação seria no artigo 2º, no item 2, no item 3, onde menciona-se lá pessoa jurídica e pessoa física. Na nossa sugestão, manteríamos apenas as pessoas jurídicas, que seriam as empresas constituídas através do MEI, ou se algum dos proprietários de vans, de repente, desejar constituir uma microempresa. E no item 7, também, o condutor auxiliar será considerado motorista de atividade profissional vinculado a autorizatário pessoa jurídica. O item 8º, o condutor titular, motorista de atividade profissional vinculado a autorizatário pessoa jurídica. Foram excluídos também, serão, né, se for aprovado, também desse texto aí, a figura da pessoa física. O item 10 do artigo 2º é o que versa sobre a vida útil dos bens a serem utilizados na prestação dos serviços. Fizemos até hoje algumas pesquisas na internet. Existem projetos do governo federal e em nenhum deles nós encontramos lá veículos com prazo de vida útil tão elevada quanto estava sugerindo inicialmente 19 anos. A maioria é 12 anos. Então nós fizemos aqui a menção no item 10. A idade máxima seria 12 anos para veículos utilizados no transporte de alunos, e já tomamos o cuidado aqui de colocar na área rural, porque vá que esse serviço se estenda, e a lei, quando nós aprovamos, nós temos que pensar a longo prazo, a médio e longo prazo. E de 15 anos para aqueles que realizarem transportes apenas na área urbana. Justificativa. Para uma maior qualidade e maior segurança nos serviços a serem executados, esta redução no tempo de vida útil dos veículos a serem utilizados na prestação dos serviços contribuirá em muito para esses fatores: segurança e qualidade. Achamos por bem, muito embora no presente momento não sejam ainda ofertados transportes de veículos particulares para alunos que residem na zona rural, já deixarmos pré-estabelecido que para veículos que trafegarem diariamente pela zona rural, seu prazo de vida útil seja bem menor que na cidade. Entendemos que 19 anos de vida útil para um veículo a ser utilizado no transporte de crianças seja realmente muito longo e pouco provável. Até mesmo porque sabemos todos que nossas ruas e avenidas não oferecem as melhores qualidades e condições de tráfego. O item 13º do artigo 2º também seria retirado a condição para a pessoa física. O artigo 3º também seria retirado a condição da pessoa física. O artigo 7º, no caput do artigo, também retiraríamos a pessoa física. E no parágrafo 2º do artigo 7º, a questão da limitação de quantidades. Justificativa. Não é novidade para nenhum de nós que quando o poder público tenta intervir na economia, na maioria das vezes, ao invés de favorecer, ele prejudica, e neste caso, de limitar-se o número de vans que vêm oferecer esses serviços em nossa cidade, certamente não há uma medida que vá de encontro com todos os pensamentos do livre comércio, da livre iniciativa e muito menos da livre concorrência. Entendemos que quanto mais oferta de um determinado produto ou serviço, maior será a concorrência entre os prestadores ou fornecedores, o que fará com que a qualidade seja primada e os consumidores não ficarão sem opções de escolhas. Basta ver o que está acontecendo em nossa cidade
com os preços dos combustíveis. A quarta alteração seria no artigo 23º, que se tornaria totalmente sem efeito, porque ele trata basicamente apenas das pessoas físicas. O item 6º do artigo 24º, lá ele versa sobre certidão da Justiça do Trabalho da comarca de Campo Mourão ou de Goiôerê. Então a Justiça do Trabalho ela não é por comarca. A Justiça do Trabalho ela é abrangente, ela abrange todo o território nacional. Então basta apenas trocar lá o texto por Justiça do Trabalho sem ter a necessidade de vincular-se a que comarca se pretende obter a certidão. E o artigo 25º também ficaria totalmente prejudicado, haja vista a nossa proposta, a nossa sugestão de não haver liberação de alvará de licenças e nem licenças para que pessoas físicas façam a exploração dessa atividade. São essas as emendas que nós três propusemos. Entendemos que são até consideráveis. A questão de excluir-se a pessoa física do exercício da atividade também, eu acho que para quem vai fazer contrato com os transportadores, sendo eles pessoas jurídicas, as garantias jurídicas são maiores, não só para quem os contratará, mas também para eles que serão contratados. Sem contar a questão que eu já mencionei bem claro aí, que o MEI, o microempreendedor individual, é um sistema de empresas que se encaixará muito bem nessa situação e, logicamente, contribuirá, inclusive, até com o próprio município, que serão aí, no mínimo, mais algumas empresas abertas, se é que os que já estão hoje explorando essa atividade já não exercem através do MEI. Era só, senhor presidente, novos colegas. Se houver necessidade de algum esclarecimento maior, me coloco à disposição. A palavra continua livre. Só gostaria de comunicar aos senhores vereadores que nós vamos votar agora a emenda dos nobres vereadores que acabaram de citar. Aprovando essa emenda, depois a gente vai colocar em votação o projeto em si. Senhor presidente, eu gostaria de saber dos proponentes da emenda se eles se reuniram com a categoria para discutir essas alterações. Porque, por exemplo, na primeira votação, a maioria dos interessados estavam presentes no plenário. E vários vereadores tiveram a oportunidade de se reunir com esse pessoal num passado não muito distante, ainda antes da elaboração do projeto. Então, o projeto foi apresentado, foi exarado os pareceres pelas comissões e eles participaram aqui da primeira votação. Eu, particularmente, não recebi nenhuma ligação, nenhuma visita dos interessados nessas alterações. É apenas uma pergunta, se os proponentes das emendas discutiram isso com os interessados. Presidente, eu estive conversando com o pessoal das vans, né, e todas as vans passaram por uma minuciosa vistoria, né. Lá levaram as vans até Cianorte, foi feita uma vistoria muito grande, porque a maioria das vans da nossa cidade já tem uma certa idade. Acredito que se passar 15 anos, a metade das vans já não estarão em condições, pela idade, de estar puxando os alunos. Até vai causar um certo caos na cidade, porque muitas já têm uma idade beirando os 15 ou até um pouquinho mais. Né? Então, estes 19 anos que foram sugeridos é que para eles trabalhassem um tempo e depois adquirissem veículos novos. Por isso que foi feita uma vistoria minuciosa, todos eles têm o selo da vistoria, que inclusive Floriano está aqui presente. Verifiquei a van dele que passou, ele me mostrou o selo, então todas estão em condições de rodar aí mais 5, 6 anos. Então, para não desmerecer os colegas, estarei votando a favor, mas se houver veto, eu estarei votando a favor do veto. Só respondendo ao questionamento do José Soares,
eu entendo que se o projeto passou por uma votação e ele, logicamente, está sendo submetido à segunda, ainda há tempo de fazer o que nós estamos fazendo. Nós estamos sugerindo algumas situações que nós entendemos que vai melhorar o que o projeto está propondo. E na verdade, nesse projeto de lei não existe só os prestadores de serviços interessados no projeto. Existem também os que utilizarão dos serviços que serão prestados por eles. A questão de conversar ou não com a categoria, eu acho que não é obrigatória nem necessária. Nós estamos aqui votando um projeto que foi apresentado. Na primeira votação, logicamente, como eu já justifiquei, não tinha condições de apresentar o que está sendo apresentado aqui agora. E, logicamente, assim como está sendo apresentado para apreciação dos colegas, eu acredito que cada um deve ter aí a sua tranquilidade, a sua liberdade de, se entender necessário, aprova, se não entender, não aprova. Acho que isso é tranquilo. Senhor presidente, só uma colocação aqui, algumas colocações em relação ao pronunciamento do nobre vereador. Vereador, em nenhum momento eu arguí aqui a questão da legalidade. Óbvio que o projeto tramita na casa e vai para a segunda votação. Não foi isso que questionei. Conheço o regimento interno desta casa já de alguns anos. Então, não foi isso que questionei. E nem disse que seria ilegal se não tivesse havido um diálogo com os interessados. Eu apenas fiz a pergunta se partiu deles a iniciativa, né, ou se era uma iniciativa apenas dos proponentes da matéria. Foi apenas isso que disse. E, claro, evidentemente que todos nós aqui somos livres para cada um votar de acordo com a sua consciência, de acordo com aquilo que compreendeu do projeto, que entendeu do projeto. Apenas essa colocação, vereador. Senhor presidente, apenas para contribuir aqui com o nobre colega Agilson Flauzino, sabemos que esse projeto de lei está em trâmite dentro da casa e a emenda modificativa supressiva, ela vem com o intuito de melhorar tanto o atendimento e a qualidade do serviço que vai ser prestado e vem de encontro totalmente com segurança. Nós sabemos que muitas vezes os veículos passam por inspeções, mas nós estamos tratando de um transporte escolar que a maioria das vezes é utilizado por crianças. E realmente deve ser balizado essa questão do ano do veículo, pois um veículo de maior uso, 19 anos, como foi citado na primeira proposição do projeto, imagino eu também, junto com o novo vereador Agilson, que venha a ser um tempo muito grandioso para o uso desses veículos, já que estamos tratando de segurança. A palavra continua livre. Nós vamos colocar então em votação a emenda modificativa. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste ficando em pé. Emenda modificativa supressiva número 001/2018, aprovada por 7 votos a 1. Agora vamos colocar em segunda discussão, já com a inserção da emenda, o projeto de lei número 054/15/2018, que é o projeto que já estava em discussão. A palavra está com o secretário. Esse projeto que trata do transporte especial escolar no município de Ijuí, o objetivo dele constitui em regulamentar e normatizar o serviço de transporte escolar, onde terá caráter de utilidade pública, se destinando ao transporte de estudantes entre suas residências até os estabelecimentos de ensino. Na semana passada, todos os pormenores foram discutidos à exaustão, não vejo por que nos delongarmos mais nessa matéria. A palavra continua livre. Senhor presidente, gostaria de pedir vistas no projeto, visto que houve muita discussão, para a gente estar estudando melhor o projeto durante a semana. Ok.
Ok, diante do pedido de vista, nós vamos colocar então em deliberação o pedido de vista. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste ficando em pé. Eu poderia fazer a votação. Quem for a favor do pedido de vista, que fique sentado. Quem for contra, que se levante. Isso. Pedido de vista aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Então, o projeto está retirado de pauta, senhor secretário. Em primeira discussão, o projeto de lei número 055/15/2018. A palavra está com o secretário. Esse projeto trata-se de autoriza o Poder Executivo a realizar doação de imóvel à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Anápolis. Esse terreno que vai ser doado para a igreja, ele é constituído pelo lote número 06 da quadra número 10, matrícula 27.381 da comarca de Guerê, avaliada em R$ 19.500, com uma área total de 198,90 metros quadrados, que será utilizado para a edificação de um templo religioso de uso comum. As despesas decorrentes de escrituração pública correrão por conta do doador, por conta do orçamento vigente. Seria isso. A palavra continua livre. Senhor presidente, só a título de esclarecimento, tendo em vista algumas indagações de munícipes, quando viram e ouviram pela mídia Igreja Assembleia de Deus de Anápolis, as pessoas se equivocaram entendendo que estava se doando para uma comunidade de Anápolis propriamente dito, lá no estado de Goiás. Como eu tenho uma certa familiaridade com o segmento, a denominação tem esse nome por conta da sua sede nacional ser em Anápolis. Então, a denominação é Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, para diferenciar de outras igrejas Assembleias de Deus existentes em nossa cidade. Só para esclarecer que trata-se de uma entidade genuinamente formada por goiuerenses. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste ficando em pé. Projeto de lei número 055/15/2018, aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade dos vereadores presentes. Em primeira discussão, projeto de lei número 057/15/2018. A palavra está com o secretário. Isso aqui é o projeto que trata do calendário oficial de eventos. Eu passarei então ao autor do projeto, que é o pastor Soares. Obrigado, senhor secretário. Eu pretendo ser rápido aqui, sintetizar da melhor forma possível. Ao longo dos anos, vários vereadores que passaram por esta casa apresentaram projetos de leis, incluindo alguns eventos, algumas festas tradicionais da nossa cidade, ao calendário oficial do município. Isso por várias legislaturas. E finalmente descobriu-se que não há o calendário oficial do município. Não havia uma lei instituindo o calendário oficial do município. E aí, junto com a equipe técnica desta casa, nós elaboramos esse projeto de lei para acabar de vez com esse problema, dando validade às leis já existentes, por meio de leis aprovadas aqui ao longo dos anos, e posteriormente, quando um membro desse parlamento apresentar aqui um projeto dessa natureza, ele tenha, de fato, o respaldo legal. Apenas isso, senhor presidente e senhores vereadores. Presidente, interessante que há poucos dias atrás foi cancelado a festa do Leitão Maturado. Após essa lei ser aprovada, eu creio que não poderá mais estar adiando, desde que já há uma data, há um calendário e é instituído esse calendário. Então,
sabemos da dificuldade de fazer uma festa, mas, de repente, algumas justificativa não seja tão palpável assim para cancelar-se uma festa que já fazem parte do nosso município, da região também. Então, aprovando essa lei, vereador Soares, creio que nós teremos um pouco mais de compromisso com essas datas festivas de Goiânia. Muito obrigado. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Caso contrário, manifesto ficando em pé. Projeto de lei número 057/15/2018, aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade dos vereadores presentes. Não havendo outras matérias constantes na ordem do dia, indago o senhor secretário se há oradores inscritos para a lista própria da explicação pessoal. A princípio temos 6 inscrições, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Agilson Flauzino da Silva. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores. Quero aproveitar, companheiro Guilherme, parabenizá-lo pela sua atitude de pedir vistas ao projeto. Até porque, na verdade, se nós fôssemos apresentar emendas que corrigissem, inclusive descrições de departamentos da administração que nem existem aqui em Goiânia, com certeza eu estaria lendo até agora. Então, realmente, esse projeto ele precisa da gente dar uma avaliada melhor, inclusive, se for necessário, juntamente com os atuais proprietários de vans, não é? Porque deu a impressão que foi um Ctrl-C, um Ctrl-V isso aí. Só mudou algumas coisas. E só para ressaltar aqui e deixar os proprietários, os usuários dessas vans, que o que nós três vislumbramos aqui ao apresentar estas emendas foi justamente para tentar fazer com que esse relacionamento prestador de serviço e quem o contrata, e logicamente com o município, seja da melhor maneira possível e de uma forma bastante clara e transparente. A questão de sugerir aqui que não se conceda licença para que pessoas físicas explorem essas atividades, eu tenho certeza que essa sugestão ela é boa não só para o município, não só para quem vai contratar os serviços, mas também, se não principalmente, para quem vai prestar o serviço. Porque não é novidade para nenhum de nós que nenhum poder público, aliás, empresas da iniciativa privada, se furtam a fazer contrato de prestação de serviço com pessoas físicas. Não preciso dizer aqui os inúmeros motivos que as levam a isso, justamente pela segurança jurídica. Então, o que nós estamos querendo trazer para esse projeto também é essa questão. Sem considerar que todo proprietário de van, se ele ainda não tem a sua empresa legalmente constituída e está exercendo essa atividade, vamos dizer assim, de forma informal, a partir do momento que ele constituir um microempreendedor individual, ele sai da informalidade, ele passa a ter um CNPJ, ele passa a ser uma pessoa jurídica e, com certeza, ele terá outros benefícios, sendo pessoa jurídica, que ele não os tem fazendo essas atividades, exercendo essa atividade como pessoa física. Uma delas é a garantia para a aposentadoria. Isso eu acho que todos aí sabem. E outra delas, eu tenho certeza que alguns dos proprietários devem ter, de repente, um motorista que faz o serviço para ele.
E sendo pessoa física, ele não tem nem como registrar esse motorista. Ou seja, além dele estar correndo risco, o motorista que está lá trabalhando também sem registro, também está correndo risco. Então, eu gostaria que olhasse isso aí bastante com bastante carinho, com bastante calma. Não estamos aqui querendo atrapalhar a vida de ninguém, muito ao contrário. Já que está passando por esta casa um projeto de lei para regular esta situação, esta atividade, então que esse projeto ele seja realmente bastante abrangente aí e resolva, né, se não todos, pelo menos a maioria dos problemas que essa atividade enfrenta ou pode vir a enfrentar futuramente. Tá certo? Então a questão é só essa, questão de segurança para ambos os lados, contratantes e contratados. A questão da idade dos veículos, como o Guilherme disse, considerando aí que pode causar ou não causar algum transtorno por conta de que a maioria das vans que circulam em nossa cidade já tem uma idade de uso, um tempo de uso bastante avançado, acho que é alguma coisa que tem que se discutir também, porque estão transportando crianças, estão transportando vidas. Então a segurança, acredito que também tem que ser levado em conta. Para finalizar, senhor presidente e nobres colegas, quero agradecer mais uma vez a parceria aqui dos colegas Abraão e Joaquim. Temos sempre caminhado juntos aí nas nossas proposições, nas nossas colocações aí. E de forma alguma nós três fizemos isso aqui para atrapalhar algo ou alguém. Nós queremos contribuir da melhor maneira possível para que as coisas aconteçam e que no final tudo acabe bem, como todo mundo espera que acabe. Ok? Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, João Paulo. Com a palavra, o vereador Guilherme César Dutra. Permissão para falar daqui mesmo, senhor presidente. Só vou comentar em relação à questão da idade dos veículos, né? A partir do momento que é passado por uma inspeção veicular rígida, como aconteceu, ele dá condições, ele tem a condição de rodar por mais de um bom tempo, e acredito que a cada 6 meses, a cada ano, vão estar passando por inspeção. Então, eu acho que a gente tem que dar uma estudada em relação à emenda, achar um meio termo para que a gente não prejudique também tanto os alunos como também o pessoal que trabalha com as vans. Agradeço a atenção de todos. Com a palavra, o vereador Jaci da Silva. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, a imprensa, aos amigos internautas que nos acompanham nesse momento, boa noite. Acabei de receber aqui a resposta do requerimento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Eu estive fazendo uma vistoria na Escola de Ensino Integral lá do Conjunto Águas Claras, vi algumas irregularidades, cobrei medidas e depois eu vou analisar certinho a resposta. Recebi aqui também um pedido que eu fiz junto, um requerimento junto com o vereador José Soares. Essa parte aqui é sobre a merenda escolar. Esse eu acredito que seja o mais pequeno de todos, que eu estou com uma pasta lá que quase 600 papel, vou analisar agora durante o recesso, para depois eu ir para as escolas. A minha parte é essa, é evitar corrupção. Quero aqui aproveitar esse momento, meus nobres amigos. A gente se empenha muito na área da saúde. Sabemos das dificuldades, mas também sabemos que tem pessoas no nosso município que sofrem. E estando com as mãos atadas, vendo o sofrimento daquelas crianças do distrito de Jaracatiá, lá atrás, parece que quando a gente faz as coisas com o coração, as coisas acontecem. Deus me deu a oportunidade de conhecer Neuza Maria Brugneroto, de Americana, São Paulo. Uma professora que, após ter seu filho, 2 filhos, 3 filhos, quer dizer, ter os seus filhos descobrir a doença distrofia muscular de Duchenne, ela se especializou, fez fisioterapia, se graduou para cuidar de seus filhos. Momento esse que, através do diálogo, que ela é palestrante, eu mostrando que não teria condições de pagar uma palestra para ela,
e há mais de 30 e poucos dias conversando com ela, eu consegui, através assim, de pagar despesa para ela vir para o nosso município. E estou, graças a Deus, através de alguns parceiros, através do patrocínio, vamos trazer dia 11, já está tudo marcado, dia 11, agora na SIG, a partir das 19 horas e 30 minutos. Ela é uma portadora de Duchenne, da doença, que a mãe é a portadora, e só os filhos do sexo masculino que obtêm a doença. Ela vai falar sobre distrofia muscular, vai falar sobre Becker, sobre a ELA, miotônica, esclerose múltipla, dentre outras, das famílias das distrofias musculares. O assunto, esclarecimento do que são doenças neuromusculares e as possíveis intervenções clínicas, fisiorrespiratória, solo, aquática e equipe interdisciplinar, contribuições que o município deve dar à família, intervenções jurídicas e outras. Por que a importância dessa palestra? Ela vai trazer seu filho, portador de Duchenne, vai trazer sua filha, que só é portadora, mas não tem a doença. Ela vai trazer a maca, vai trazer os aparelhos e vai mostrar também, além da palestra, ela vai mostrar como que ela faz com o filho dela. Então é uma palestra muito importante. Estou tendo o apoio da APAI, pedi para que a APAI convidasse os APAI da região. Convidei também, não poderia deixar de fora, a Secretaria de Educação do nosso município, a Secretaria de Saúde, e acabei de receber agora há pouco que os alunos de pedagogia aqui da Dom Bosco, 21 alunos confirmaram a presença. Então, a presença da população em si, ou algumas pessoas, principalmente os professores do CBEI, pedi para o prefeito hoje que ele convocasse os professores do CBEI e os professores do primário. Por quê? Porque ali eles vão conseguir detectar em tempo real a criança quando ela começa com os problemas. Sabemos que é uma doença agressiva e é muito triste. É uma doença agressiva e o remédio dá qualidade de vida até o momento da morte. Então fica o convite aqui aos nobres amigos, à imprensa, se puder publicar, desde já agradeço. Não é uma política, eu não estou fazendo como vereador, mas sim aqui pensando na população de Guerê, tanto que convidei a região também. Eu acho que as pessoas merecem um pouco de respeito. Boa noite a todos. Com a palavra o vereador Joaquim Rafael Neto. Senhor presidente, boa noite. Vereadores também. Nosso público presente. Gostaria de cumprimentar os alunos do CEBEJA, bem como também a professora Eliane. Cumprimentar Floriano, transporte de van escolar. O presidente do Tropical. Gostaria também de cumprimentar os presidentes de nossas imprensas, escrita e as virtuais que estão aqui presentes. E também ressaltar, senhor presidente, nossos internautas. Temos dois aqui que nos assistem hoje, e é a Lucélia e a Beth. Elas estão antenadas aqui hoje na sessão da Câmara. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, essa noite, nenhuma indicação, acompanhando alguns requerimentos, e eu gostaria de dizer que, com certeza, por ser uma casa de leis, é uma casa também de debates. E um projeto dessa envergadura, dessa importância, não poderia realmente ser aprovado apenas em uma sessão, 2 sessões. Eu acho que nenhum dos vereadores aqui tiveram a oportunidade de sentar com pelo menos 3 ou 4 motoristas de van escolar, para saber se realmente o que está no corpo desse projeto, realmente, antes dessas emendas, era realmente o que eles pensavam em fazer para a classe. Porque veio de lá para cá, sabemos que alguns interesses lá não foi colocado também. Então, com certeza, eu espero, senhor presidente, que essa casa convoque todos os motoristas de van escolar que fazem esse transporte, Agilson.
e que uma boa parte dos vereadores possam realmente estar com esses motoristas para discutir com eles todo o projeto. Porque muitas vezes a gente se preocupa, porque depois de passar por aqui e ser aprovado por aqui, automaticamente, qualquer acontecimento, quem que aprovou? Não foi o prefeito. Quem aprovou? Não foi o vice-prefeito. Quem aprovou? Não foi o secretário-geral. Quem aprovou foram os vereadores. Não leram? Não viram? Não discutiram? Não houve debate? Então esta casa realmente precisa fazer valer o seu papel, que é casa de leis, casa de debate, para discutir assuntos do mais alto interesse. Transporte de quem? Do futuro do nosso município, do estado e do país para as nossas crianças. Senhor presidente, talvez hoje aqui subir a tribuna, talvez mais para reclamar um pouco, mais um pouco, porque desculpa, nós estamos com um problema sério, e esse problema com certeza precisa ser debatido, discutido, para que se encontre uma solução. Os transportes, vereadores, de Goiânia a Curitiba, normalmente saem no domingo ou terça-noite. Muitas vezes, não respeitando que o paciente, senhor presidente, vai sair no domingo e ele só consulta na terça. Se é do comércio, já vai ficar um dia falho. Se é da prefeitura, nesse mandato, você não consegue repor esse tempo. Vai ser descontado no seu elite. Vai ser descontado no seu pagamento. Porém, do mesmo jeito que a prefeitura de Goiânia, juntamente com a Secretaria de Saúde, limitou os médicos a dar atestado e sim somente declaração, falta aquele horário que você estava lá no médico, lá fora também é assim. O paciente, daí no caso, embarca domingo, fica segunda lá, terça lá, sai à noite de lá, ou à tardezinha, está aqui na quarta de madrugada. Mas ele ficou praticamente 2 dias sem necessidade de estar lá. Precisa rever isso. É mais um problema para a secretária Mônica realmente entrar em ação para que possa realmente fazer essa mudança. Outra, gostaria de falar um pouco sobre a questão dos exames bioclínicos, sangue, urina, fezes e demais. O paciente, senhor presidente, sai do seu posto de saúde, vem colher o sangue aqui no laboratório. Porém, o resultado desse exame, ele só pega na parte da manhã, após 7, 10 ou o prazo estipulado pela empresa que presta o serviço. Mas ele só pega na parte da manhã. Se ele não puder na parte da manhã, ele não pega mais. Mas se você mora em qualquer local de Goiânia, Jacachá, Universitário, Candeias, vamos falar os bairros mais longe um pouco, Guaíra, Tropical, por que não? Nós estamos no pleno século XXI, onde a tecnologia nos favorece, facilita a vida. Por que não você ir no seu posto de saúde, com o seu documento, cartão SUS, e de lá, só acessar o nome, já sai e imprime na hora ali o resultado? Não, o paciente tem que sair lá no seu posto de saúde e ir lá na Secretaria da Saúde. Se não tem quem vai, tem que ser o paciente mesmo. Então é mais um probleminha que precisa ser solucionado. Falar um pouco também sobre a questão do sistema da internet dos postos de saúde. Lento, praticamente, vamos dizer assim, vagarosamente. Não sei o que está acontecendo. Se estiver usando o computador
no consultório odontológico, estiver usando o computador na recepção, estiver usando o computador na farmácia, dificilmente a médica vai usar o computador no seu consultório. O sistema cai. Não sei quantos tem de mega ali, não sei. Mas precisa ser resolvido isso, porque isso tudo quem paga são os contribuintes. É dinheiro seu, é dinheiro meu, é dinheiro nosso. Então precisa ser bem feito. Eu duvido, nós temos pessoas aqui que têm as suas empresas, tem mais de 8, 10 computadores, o sistema não cai, o sistema não é vagaroso, não é nada. Por que o sistema público tem que ser assim? Algo de errado existe. Ok? Esse também é um problema que precisa ser investigado e solucionado. Senhor presidente, falar também um pouco do nosso, vamos dizer assim, nosso ex-banco de sangue. Não temos mais banco de sangue em Goiuerê. Goiuerê, parece que os municípios da região, o Moarama, a tendência é crescer. Goiuerê, a tendência é acabar com o que tem. Há anos, nosso banco de sangue foi destruído. Nos postos de saúde nosso central, nós tínhamos um laboratório completo de bioquímica, com 3 bioquímicas. Não temos mais hoje nada. Nós tínhamos esse banco de sangue, doadores, regularmente. Hoje tem que levar para onde? Campo Mourão. Não sei quanto tempo já faz que o ônibus de Campo Mourão, aquele ônibus que vem fazer o trabalho de doação de sangue, veio para Goiuerê. Não sei te falar com certeza, mas já faz tempinho. Então nós precisamos também que o Poder Executivo, Poder Legislativo, Secretário da Saúde, Prefeito e o diretor da casa sente e discute para que possa dar uma atenção melhor ao que restou em Goiuerê do banco de sangue. Senhor presidente, para que possa realmente tratar com carinho do que se restou em Goiuerê do nosso famoso banco de sangue. Porque sangue é vida. E quando chega alguém esfaqueado, acidentado, ou precisando de tomar sangue, tem que se dar um jeito. Tem que ter o sangue. Então precisamos olhar com mais carinho a essa situação que vive o que restou-se do nosso banco de sangue em Goiuerê. Está lá, numa sala, lá no fundo da Santa Casa. Lá, se você não pegar um chapa ou um guia, não vai chegar lá não. Você vai se perder dentro da Santa Casa. Senhor presidente, por último, nós temos alguns moradores em Jaracatiá reclamando, senhor presidente, com a questão da coleta do lixo. Nós temos, segundo esse morador, do posto de saúde para cima, ou seja, para o lado da escola, da igreja, entendeu? Ali se coleta o lixo quarta e sábado. E para baixo do posto de saúde, no caso, para baixo da creche ali, se coleta só no sábado. E eles também reclamam da falta do recolhimento de entulhos e galhadas do mesmo distrito. Então, que possamos estar cobrando do nosso administrador para que possa ser feito algo no sentido de atender às reivindicações de Jaracatiá. A todos uma boa noite, muito obrigado. Com a palavra, o vereador José Joaquim Soares. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais e o público aqui presente, com satisfação, senhor presidente, que vejo esse projeto hoje aprovado já em segunda discussão, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a celebrar convênio com a UEM, com o nosso campus regional de Goiuerê.
Todos nós sabemos da importância do ensino superior em uma cidade. Quantas vezes se abre discussões sobre geração de emprego e renda numa cidade, e às vezes se vende até uma utopia para as pessoas. Conhecemos cidades na idade de Goiuerê, em um ponto estratégico não tão privilegiado assim, que conseguiram se desenvolver e conquistar espaço, economicamente falando, por conta da atenção especial dada ao ensino superior. Já ouvimos e já falamos quantas vezes que a universidade ou universidades são indústrias sem chaminés em uma cidade. Aliás, se o ensino superior em Goiuerê tivesse tido a atenção devida ao longo dos anos, eu não estou dizendo que aquilo que foi feito vai ser a salvação e vai impulsionar e vai mudar a história da UEM, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se ao longo dos anos tivesse dado a importância devida ao ensino superior, Goiuerê hoje poderia estar no mesmo páreo que o Moarama, que Cianorte e outras cidades. Então, não é muita coisa, mas algo interessante e necessário o que foi aprovado aqui hoje, nesta noite. O ensino superior, ele aquece indústria, comércio, serviços nos mais diferentes segmentos. E hoje apresentei aí a apreciação dos nobres pares, a indicação número 124, que solicita ao Executivo Municipal estudos no sentido de firmar esse termo de cooperação também com o IFPR, que a mesma atenção seja dada, uma vez que há um trabalho feito por lideranças da cidade e por esse parlamento para a emancipação do nosso campus. E que se isso vier a acontecer, e nós temos fé que acontecerá, nós vamos quadruplicar o número de professores e, consequentemente, mais que isso, o número de acadêmicos, porque aí não ofertará apenas o curso médio, técnico médio, mas também vai estar ofertando o ensino superior. O que tornaria Goiuerê em um polo regional em se tratando de ensino e, consequentemente, nós aqueceríamos o comércio local, o segmento imobiliário e tantos outros segmentos de nossa cidade. De repente, senhores, a gente se preocupa tanto em falar em geração de empregos, de repente nós temos o fio da meada. Basta se usar a cabeça, se trabalhar em cima disso. O cenário nacional não nos é favorável. Mais de 46 mil empresas fecharam em 2016, cujas consequências vivemos em 2017 e estamos vivendo em 2018. Mas existem alguns viés que é preciso ser analisado de forma mais detalhada, mais minuciosa. Voltar as atenções para as pequenas empresas locais que já empregam a família, para que elas tenham condições de empregar mais um, mais dois, mais três, porque as cidades que hoje são grandes e empregam o maior número de pessoas e, consequentemente, têm uma melhor arrecadação em todos os aspectos, é porque valorizaram o pequeno, pararam com sonhos mirabolantes. E são ações pequenas que, de repente, a gente analisando de forma responsável e minuciosa, a gente pode vislumbrar um futuro promissor. Então, agradeço aí os companheiros que votaram a nossa proposição. Esperamos que a administração também volte o seu olhar para o nosso IFPR, que, diga-se de passagem, né, ameniza bastante também o poder público municipal, né? Até os alunos que estudam no IF não dependem de transporte público. Os pais pagam o transporte desses alunos na sua quase totalidade, quando não eles utilizam a Mourãoense para ir e para voltar. Então, nada mais justo do que uma atenção especial também nesse sentido.
Por outro lado, senhor presidente, eu só gostaria de dizer aqui que que com estes poucos dias, melhor dizendo, da secretária Mônica, à frente da pasta da Secretaria Municipal de Saúde, já podemos vislumbrar uma possibilidade de melhoras no que tange a gestão, no que tange a humanização da saúde pública em Goiverê. Só para fazer esse registro, não estamos dizendo aqui que os problemas foram resolvidos ou que serão resolvidos a curto prazo, mas que há uma esperança e que os primeiros dias de trabalho já nos faz vislumbrar uma clara possibilidade de vermos graves problemas sendo solucionados num curto espaço de tempo. É a expectativa que temos. Isso posto, senhor presidente, agradeço a todos pela atenção e lhes desejo uma boa noite. Não havendo outras matérias sujeitas à deliberação plenária, agradecemos a presença do público a essa Casa de Leis, aos amigos internautas que estão nos acompanhando através das páginas oficiais da Câmara, via Facebook, pelo canal do YouTube, e aos senhores vereadores, pela forma democrática como se portaram, desejando a todos uma boa noite. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária.